Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nesse trabalho maravilhoso de treinamento para a redação, onde eu fiquei encarregado de apresentar para vocês as ideias ligadas à chamada competência 3. Competência 3 é a competência dos argumentos. Argumentar é viver. Então nós vamos entender nessa competência que temos que conseguir nutrir nossos alunos e a nós mesmos principalmente de informações, de ideias para conseguir chegarmos a uma intervenção extremamente necessária. Eu acho que eu já falei isso em vídeos anteriores e agora eu vou repetir. Nós temos que chegar a um consenso. O consenso de que temos que ter uma intervenção viável. Não adianta colocar coisas absurdas para servirem de definições ou soluções se elas não têm viabilidade. Quem sabe em outros vídeos eu falei como acabar com a criminalidade. A criminalidade deve ser acabada através de bombas de destruição em massa em determinados bairros daquela cidade, porque naquela cidade, por conter mais criminalidade, ao jogar ali aquela bomba, morre todo mundo e a criminalidade morre com eles. Será que todas as pessoas de determinadas comunidades são pessoas nocivas à sociedade? Se a gente pode colocar isso como uma averiguação? Será que esse tipo de solução é viável? Se você está respondendo que não, como eu estou respondendo que não, então nós temos que procurar um outro tipo de solução. Então nós estamos apresentando aqui, exatamente nesse treinamento, nessa competência 3, a ideia de viabilidade de uma solução. Temos que desenvolver uma intervenção onde, ao utilizar dados, informações, vivências, podemos passar para o nosso aluno, o nosso candidato, como ele vai sair melhor nesse processo. Entenderam? Isso é muito bom, fazer vocês entenderem esse detalhe, coisa que sem dúvida nenhuma é muito importante para todos nós, tá certo? Hoje nós vamos continuar a sequência da abordagem dos tipos de argumentos. Já fizemos argumentos históricos, estatísticos, comparativos, de exemplificação. Nós falamos sobre muitos outros dados, outras condições dentro desses tipos de argumentos. Falamos basicamente também que eles podem se unir, podem fazer uma relação e principalmente você ter todos eles em um mesmo texto. Hoje eu vou falar sobre um tipo que é avaliado em redações, mas acredite, ele não é muito indicado para você utilizar não. Em todos os vídeos, você pode pegar os vídeos anteriores, você vai ver que eu digo assim, utilize esse é bom, esse tem uma relação legal, esse vai fortalecer seu ponto de vista, mas este argumento que eu vou lhe apresentar aqui é um argumento que não é muito viável se utilizar. Então, na verdade, eu vou lhe dizer que argumento é esse, para você tomar cuidado para, quem sabe, seu aluno não utilizá-lo com frequência, porque senão ele vai ser chamado de argumento da banalidade. Esse argumento é o argumento consensual. Vamos em todos os vídeos apresentar a definição sobre que tipo de argumento é esse, e eu estou apresentando neste, mais uma vez, essa definição. Olha só o que é um argumento do tipo consensual. Recebe essa denominação todas as informações, situações e opiniões que representam verdade sabida e comum, ou seja, o senso comum. O que é sabido? O que é comum? Você não precisa discutir e nem mesmo argumentar. Às vezes, o que é que acontece constantemente para algumas pessoas quando produzem seu texto? Elas querem reafirmar o ponto de vista delas através de uma coisa que já está reafirmada, do tipo, o trânsito é problemático. Certo, ótimo, obrigado pela informação sabida. Então, quando a informação é sabida, quando a informação tem esse consenso, essa situação de que todo mundo está sabendo, como ele mesmo diz, situações e opiniões de verdade já sabidas, acaba se tornando banal uma informação dessa no seu texto. Entenderam? Então, na verdade, isso aqui é um tipo de argumento que você tem que perceber para indicar ao seu aluno para ele evitar de fazer. Vamos de novo aqui lembrar o que vem a ser isso. Vamos apresentar mais uma vez essa questão consensual. São aqueles que em certas verdades aceitas, elas são aceitas por todos. As verdades estão sendo aceitas por todos. Existe verdade absoluta, principalmente nas ciências humanas? É claro que não.
certo? Mas algumas coisas são aceitas por todos, do tipo, existe desigualdade social num país como o Brasil. Ninguém discute isso, tá? Porque, infelizmente, nós temos esse grave problema. Até os ricos, até os homens de poder, eles sabem que isso existe. Não existe aquele homem de poder que diz, poxa, existem pobres. Não, ele sabe que existem pobres, principalmente porque ele entende que ele é rico por conta dessa desigualdade. Então, a partir do momento que existe essa verdade, é consensual. Aí continue. São afirmações que não dependem de comparação. Não dependem de comparação. Eu já estou sabendo daquilo ali. Exemplos. Todo ser humano precisa de boa alimentação e lazer. Concorda? Todo ser humano precisa de alimentação. Eu não vou me alimentar hoje. O que é que vai acontecer comigo? Eu vou perder minha saúde. Eu não vou ter lazer. O que é que vai acontecer comigo? Eu vou me estressar. É claro, né? Diversão e arte para qualquer parte. Diversão, balé, como a vida quer, já dizia o poeta em sua canção. A ideia, portanto, é que deva existir esse equilíbrio e a utilização dessas coisas. Se eu não tenho uma boa alimentação, eu vou ficar doente, eu vou perecer, eu vou morrer. Então é sabido que todo mundo tem que comer, tem que se alimentar. Entenderam? Aí ele diz, a poluição diminui a qualidade de vida nas grandes cidades. Sem dúvida nenhuma. Entenderam? Sem dúvida nenhuma. Então, mostrar, fazer essa abordagem, fazer essa citação, quem sabe não é mais ideal. Então, na verdade, neste momento, neste vídeo, eu estou lhe dando um vídeo de alerta, um vídeo de cuidado. Você está realmente tendo que policiar o texto do seu aluno, para ele não colocar essas coisas tão banais. Vamos averiguar algumas outras dicas. Olha só. O tipo de argumento que mais acontece nas redações de vestibulares, ele, que é esse argumento, portanto, consensual, ele deve ser evitado, como eu acabei de colocar aqui. Ele deve ser evitado porque ele está apenas apresentando o óbvio. Eu agora vou ler um outro texto para você. Olha só esse outro exemplo a ser utilizado. A internet é a mais poderosa ferramenta de comunicação do homem moderno, desde atividades corriqueiras como mandar um e-mail ou falar com um parente distante, até ações mais complexas como operações bancárias. O ser humano tem se tornado dependente da rede mundial de computadores. Entenderam? Claro que sim. Hoje em dia nós estamos informatizados. Estamos aqui, ó. Eu estou falando para você através da rede de computadores, através de um meio de comunicação como uma TV, mas nós estamos fazendo isso aqui sabendo que esse ensino à distância, esse curso de profissionalização, já é uma coisa um tanto quanto banal. Não estou tirando a essencialidade do trabalho. A essencialidade existe. Educação é algo essencial. Você já notou uma coisa, professor? Como você é importante por conta da essencialidade que você apresenta? Então o professor não vai se acabar nunca. O professor pode realmente perder uma certa qualidade, ser injustiçado, ser perseguido, baixos salários, mas a ideia qual é? É que ele nunca deve, ele não deixará de existir por conta da sua essencialidade. Então a educação é uma parte importante. Se ela é uma parte importante percebida por todos, então é consensual. Entenderam? Então, quando eu até mesmo indico em vídeos anteriores que você tem que dar soluções que possam envolver a educação, nunca fale daquela educação. Tem que ter o professor, claro! Tem que ter a escola, claro! Mas o que é uma solução que foge do consensual? Temos que ter políticas públicas ligadas a tipos de escolas diferenciadas. Por exemplo, são desenvolvidas em alguns cantos do nosso país as chamadas escolas de tempo integral. Essas escolas, pelo menos, têm como proposta fazer com que um primeiro turno o aluno esteja ali estudando aquelas matérias acadêmicas tradicionais e num outro turno ele vai para um curso de profissionalização, uma atividade de lazer, contanto que principalmente essa possa ser a ideia, ele esteja afastado de uma atividade criminosa que possa existir, quem sabe, no seu bairro ou na sua comunidade. Entenderam?
Hoje em dia se percebe que a criminalidade entre os jovens ela aumentou muito. Por quê? Porque eles estão distantes da escola. Eles não estão nem mesmo matriculados. Aí, nessa hora, eu lembro uma outra citação. Qual é a citação que eu lembro? É a citação ligada aos dados estatísticos. Nessa hora, dizem até mesmo que essas pessoas envolvidas com o crime estão praticamente 100% delas longe da escola, tá? Mas isso não é consensual. Isso eu não tenho uma certeza. Eu precisarei desse dado. O que é consensual é que a educação salva as pessoas. A educação salva as pessoas. Acredito que eu vou desenvolver como saída a educação salvar as pessoas. Sim, mas como? Então, evite essas banalizações. Tenha um cuidado, você que é professor, que esteja tendo esse cuidado com relação a essa competência 3, de detectar isto. Você não pode deixar ele usufruir desse tipo de argumento constantemente. E ele é muito utilizado por algumas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas geralmente pegam os textos motivadores e copiam. Essas pessoas não estão sabendo bem daquela determinada abordagem daquele assunto. Tem alguns assuntos desafiadores, concorda comigo? Como eu posso falar, ou como eu vou conseguir falar de situações como ligadas à questão da criminalidade, à questão da sociedade, que não seja bem estudado por vocês? Às vezes, a pessoa diz assim, não, qualquer assunto eu consigo fazer. Não, a gente, é claro, precisa de uma abordagem interessante, fazer utilização daquelas fontes, como eu disse em vídeos anteriores, né? Mas, no final das contas, concorde comigo, ele precisa ter esse tipo de solução, essa boa solução nesse momento. Então, evite essa questão consensual, essa questão de senso comum. Se é de senso comum, todo mundo acredita. É uma verdade. Estou com esta roupa, estou vestido apresentando esse vídeo. É de consenso, você vê aí. Entenderam? Então, nesse caso, nós vamos entender que esse vídeo é um vídeo de alerta. Então, de todos os episódios de tipos de argumentos que eu indiquei para você colocar, este é o que você não vai colocar. Ou pelo menos vai colocar de uma maneira breve. Lembre ao seu aluno, lembre ao candidato que ele tem que colocar isso de uma maneira breve. Ele citou, por exemplo, como eu falei nesse instante, a questão do exemplo ligado à internet, que a internet é importante. Ótimo! Pronto, a internet é importante, a internet serve para desenvolvimento de algumas atividades, se não todas. Mas, utilizando uma expressão, quem sabe, bem popular, não estique esta baladeira, que num consenso de gíria, esticar a baladeira é falar demais sobre a mesma coisa. Não faça isso. Tenha essa noção. A noção de que o consenso é a verdade. E esta verdade, nesse caso, deve ser vista como absoluta. Como eu disse, nas ciências humanas eu não tenho verdade absoluta. Tudo pode mudar. Concorda comigo? Pode ser que daqui a alguns anos, e que infelizmente possa realmente isso acontecer, eu não preciso mais de um professor numa escola. Será que eu não vou precisar mais desse professor? Eu acredito que isso nunca vai acontecer. Eu acredito que isso nunca vai acontecer. Mas, concorde comigo, sempre tem a possibilidade. Então não existe uma verdade absoluta. Mas enquanto as verdades estão nos aparecendo, pela necessidade de termos um professor, a necessidade de termos uma escola, a necessidade de termos uma polícia, às vezes algumas pessoas discutem isso. Será que eu preciso de polícia para me dar segurança? Precisa sim. Sabe por que você precisa? Porque você não tem um elemento compensador. Mas a polícia tem elementos também que já foram apresentados de corrupção, não defendem plenamente a nossa comunidade. Poxa, lados bons e lados ruins acontecem em todo canto. Sem dúvida nenhuma, como nós falamos em outros vídeos, existem os prós e os contras. Mas eu não posso perder a noção de segurança que é referenciada por uma instituição tão tradicional, tão antiga no nosso país quanto a polícia. Seja ela militar, seja ela civil, seja ela federal, seja ela estadual, o que seja. Então, eu tenho um consenso que esta verdade, ela é para todos. Eu sei, mais uma vez, que verdade absoluta não existe, mas para alguns casos eu vou admitir que sim, para eu entender essa relação do consensual. Entenderam, meninos? Então a relação que eu tenho a colocar a vocês é realmente disso, esse aviso.
Vamos ali praticar outros tipos de argumentos. Quem sabe você gosta do argumento histórico, quem sabe você gosta do argumento de comparação, das analogias, colocar exemplos, colocar dados estatísticos. E principalmente ter um espírito crítico ótimo nessa hora. E outra coisa que eu não tenho lembrado constantemente em vídeos, mas eu vou agora lembrar para você, é a questão da percepção dos direitos humanos. Os direitos humanos não podem ser atingidos, tá? Ou, por exemplo, está muito em voga um determinado assunto falando sobre liberdade de expressão. A liberdade de expressão, a gente se posiciona, se apresenta com uma opinião? Sim. Eu tenho uma opinião sobre a política brasileira, eu tenho uma opinião sobre uma instituição brasileira, eu tenho uma opinião sobre meu pai, sobre minha mãe, eu tenho uma opinião sobre coisas, porque a maturidade, os estudos me deram essa condição de ter essas opiniões. Mas entenda, o respeito aos direitos humanos requer que eu tenha uma aceitação de opiniões diversas. A partir do momento em que eu não aceito, o discurso vai ser de ódio. Então, sem dúvida nenhuma, ao ter um discurso de ódio, ao atacar esse processo, eu ataco os direitos humanos. E atacando os direitos humanos, eu perco o ponto nessa minha redação. Aí você não pode fazer isso. Você tem que ter um elemento nessa hora de boa avaliação com o que você está escrevendo. E aí, nesse contexto, a verdade consensual, a questão de consenso, ela pode lhe ajudar. Concorde comigo, algumas leis, a justiça que está sendo feita no país, se está ajudando boa parte da população, então ela é uma boa justiça. Antigamente, na África do Sul, existia uma lei para a segregação racial. Esta não é uma boa justiça, então no final das contas se luta contra essa lei. Foi assim que fez Nelson Mandela, foi assim que fez Martin Luther King nos Estados Unidos ao combater o racismo. Então, defender os direitos humanos é uma coisa necessária na sua redação, mesmo que em alguns casos, e aí lembra-se algumas citações históricas, eu possa ir até mesmo contra a lei. Não é interessante que você faça isso, que você pense em ir contra a lei, mas é de consenso que a lei está sendo desenvolvida para ajudar pessoas. Entenderam, meninos? Que coisa boa termos mais uma vez esse encontro, que coisa boa eu ter passado esse alerta a você, esse tipo de argumento importante aqui para você. Então vai lá, observe o texto, mande o menino produzir, treine com ele, que esse resultado virá de uma maneira muito precisa, muito maravilhosa. Vamos atrás desse resultado, meninos. Até a próxima!